Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, Mansidão no Crisol. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. É em nome de Jesus que suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ensine a mansidão de Jesus. Dá-nos esta qualidade de caráter de Jesus. Que o Espírito Santo imprima em nós este caráter de Cristo representado pelo fruto do Espírito Santo, que inclui a mansidão. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Mansidão no crisol. A mansidão só se desenvolve no crisol. A paciência só se desenvolve no crisol. Queridos, no verso áureo diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não são os violentos, não são os grandes guerreiros que possuirão a terra. Não são os possessivos, mas sim os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. A palavra manso não é muito ouvida em nossos dias. Não é qualidade de caráter aos olhos da maioria. Aos olhos da maioria, a mansidão não é uma qualidade de caráter. Não é um traço de caráter desejado pela maioria. Porque muitos consideram a mansidão como sinal de fraqueza, de covardia. Por isso, muitos rejeitam a mansidão, representada na Bíblia através do caráter de Jesus. Mansidão, queridos, no dicionário, é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Isto não é fácil. Vou repetir. Mansidão é definida como sendo a capacidade de suportar danos com paciência, sem ressentimento. Não é à toa que não se ouve muito sobre mansidão, visto que é uma característica não muito respeitada na cultura atual. Às vezes, a Bíblia traduz esta palavra mansidão por humildade, traço de caráter que também não é visto como algo desejável pela maioria das culturas. Quem valoriza a humildade? As pessoas não querem saber de humildade. No entanto, mansidão é uma das características mais poderosas de Jesus e dos seguidores de Jesus. Ela não é um fim em si mesma. A mansidão de espírito pode ser uma arma poderosa nas mãos daqueles que estão em meio à dor e ao sofrimento. Na verdade, o crisol é um ótimo lugar para se aprender a mansidão de coração, pois com ela podemos ser testemunhas poderosas de Deus. Qual é a relação entre sofrimento e mansidão? Será que a mansidão pode ser desenvolvida sem sofrimento? Em meio às dificuldades, como podemos ser testemunhas aos outros sobre a mansidão? Deus quer desenvolver em você e em mim este traço de caráter poderoso de Jesus, mansidão. Mas Deus quer saber se você deseja a mansidão de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que se coloca na sua frente para ser copiado, para ser imitado, para ser assimilado, para ser reproduzido em você e em cada cristão. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 615, nós lemos assim: Jesus pousa para ser reproduzido em cada discípulo. Ele quer ser visto em você e em mim, que as pessoas consigam ver Jesus Cristo em nós, para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, pão quebrado e vinho derramado. O que você entende por esta expressão? Oswaldo Chambers disse que nós deveremos ser pão quebrado e vinho derramado.
O que significa isso? Como é que você entende esta expressão? O que é ser pão quebrado e vinho derramado? Queridos, nós deveremos ser Jesus para os outros. Jesus é o pão que foi quebrado. E nós comemos deste pão. E nós bebemos do suco da vide, do vinho sem fermento, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão quebrado. Jesus Cristo é o vinho derramado. O vinho que representa o sangue de Jesus derramado na cruz. Espelhando-nos em Jesus, imitando Jesus, refletindo o caráter de Jesus, nós seremos o pão quebrado e o vinho derramado para os outros. Em toda a Bíblia existem exemplos de pessoas que foram o pão quebrado. Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus para suportar ondas intermináveis de fofocas, de críticas, enquanto ele conduzia o povo à terra prometida. José é um outro exemplo bíblico que foi chamado para uma jornada que envolveu traição, prisão, quando foi levado a uma posição de serviço no Egito. Em cada caso, Deus permitiu as situações para que a vida de seu povo pudesse se tornar palco da manifestação da graça e cuidado divinos, não apenas para si mesmo, mas para o bem dos outros. Deus pode nos usar da mesma forma. É fácil sentir raiva, é fácil sentir mágoa em tais situações quando provocados, mas, como observamos, mansidão é a capacidade concedida por Deus para suportar todas estas coisas com paciência e sem ressentimento. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 24. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 24, vamos ler a partir do verso 15. Ezequiel capítulo 24, a partir do verso 15. Aqui nós lemos: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Deus está falando para Ezequiel que ele sofreria, mas que ele não deveria lamentar e nem chorar. Diz aqui: eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos, e não rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Deus anunciou para Ezequiel que a sua esposa iria morrer, mas que ele não deveria ficar chorando e lamentando, porque ele estava sendo colocado como um modelo, como um exemplo para o povo de Deus. Queridos, aqui diz o verso 19: E o povo me disse: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E o verso 24: Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Deus colocou Ezequiel como um sinal, como um exemplo, como uma mostra daquilo que aconteceria com o povo de Deus. Conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Queridos, a esposa de Ezequiel morreu. Ele passou por este crisol, sem se lamentar, sem desespero, para servir de exemplo sobre o que ocorreria com o povo de Deus. Por meio do exemplo de Ezequiel, o povo de Israel seria convencido da verdade sobre quem era Deus, o soberano Senhor, e veria essa verdade no cumprimento da profecia simbolizada na vida de Ezequiel e no sofrimento que ele enfrentou. Quem sabe quantas pessoas verão o Senhor Deus através de nós e os nossos sofrimentos também. Queridos, quando você vê para a experiência de José, de Ezequiel, de Moisés, quando você olha para a experiência de Jó, todos eles foram colocados como exemplos na Bíblia, de que todos vamos passar pelo crisol do sofrimento e que nós deveremos mostrar dentro do crisol a mansidão, a paciência em suportar os sofrimentos sem ressentimento. Pão quebrado e vinho derramado, foi isso que Jesus Cristo foi.
É isto que Deus quer que você e eu sejamos: pão quebrado, vinho derramado pelos outros. Vamos servir de alento e de conforto para os outros. Mais cedo ou mais tarde, a própria vida nos quebranta. Que lições você aprendeu com os sofrimentos? Como a sua alma quebrantada pode ser usada por Deus para ajudar as outras pessoas? Somente os que sofrem sabem como consolar os sofredores. Somente aqueles que choram sabem consolar os que choram. Queridos, por isso Jesus Cristo nos entende, porque Ele em tudo foi tentado como nós somos tentados. Ele passou pelo vale da sombra da morte, por isso Ele pode nos amparar e nos sustentar nos seus braços, ao também atravessarmos o vale da sombra da morte. Seja, meu querido irmão, um pão quebrado e um vinho derramado, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, intercedendo pela graça. Jesus Cristo é o grande intercessor nosso no santuário celestial. Mas Deus nos deixou na Bíblia outros exemplos de intercessões. Moisés, por exemplo, intercedeu pelo povo de Israel. Abra sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo 32, vamos ler ali a partir do verso 1. Êxodo 32, vamos ler então a partir do verso 1. Aqui nós lemos: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que abominação, que idolatria! Com a aprovação de Arão, que foi fraco, foi covarde. E aqui o verso 5 diz: E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Arão convocou o povo para fazer uma festa ao redor daquele bezerro de ouro. Verso 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então, verso 7, disse o Senhor a Moisés: Vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado dos caminhos que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Como este povo se apostatou tão rápido? Queridos, Deus precisa de líderes que sejam não como Arão, mas líderes que sejam mansos como Moisés, mas firmes como uma rocha. Que não recuem, que não sejam covardes, que não temam de chamar o pecado pelo nome, mas que também amem os pecadores, como Moisés amou os pecadores. Estava disposto a ser riscado do livro da vida, intercedendo por aqueles pecadores. E agora aqui diz o capítulo 32 e o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado, ou seja, teimoso. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava testando Moisés, provando Moisés, para ver qual seria a reação de Moisés. Ele fez uma proposta de consumir o povo de Israel, que era teimoso e idólatra, e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés poderia ter dito: Tudo bem, Senhor, então siga em frente, destrua o povo e faça uma grande nação da minha descendência. Mas Moisés não agiu assim, porque Moisés estava ali representando Jesus,
como um símbolo de Jesus, o nosso intercessor. Moisés se colocou ao lado dos pecadores. Jesus Cristo também se coloca ao lado dos pecadores. Queridos, aqui diz o verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Deus, quando falou com Moisés, disse o teu povo. Agora Moisés, quando falou com Deus, falou o teu povo. Queridos, aquele povo era o povo de Deus, não era o povo de Moisés. Agora o verso 12 diz: por que hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés aconselhando Deus. É óbvio que Deus estava testando Moisés, porque Deus é muito mais, infinitamente mais misericordioso do que Moisés, ou do que você ou eu. Ali era um teste, era uma prova para Moisés. E o verso 13, Moisés continua falando: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eterna. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ora, queridos, aqui dá a entender que o apelo de Moisés surtiu efeito e que Deus se arrependeu da intenção de destruir. Mas, na realidade, o teste que foi feito para Moisés, ele passou no teste. E Deus demonstrou a misericórdia que sempre existiu. Não foi Moisés que despertou a misericórdia de Deus. A misericórdia sempre existiu em Deus, antes e depois de Moisés. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Queridos, Moisés passou pelo teste, mostrando misericórdia, colocando-se como intercessor entre Deus e o seu povo. Depois que os israelitas começaram a adorar o bezerro de ouro, Deus julgou que eles haviam ido longe demais e anunciou que destruiria o povo e faria de Moisés uma grande nação. Mas em vez de aceitar a oferta divina, Moisés implorou ao Senhor para que mostrasse graça ao povo. E Deus cedeu. Êxodo 32, 1 a 14 levanta 2 questões importantes. Primeira, a oferta divina de destruir o povo rebelde e abençoar Moisés foi somente um teste para o profeta Moisés. Deus queria que ele demonstrasse quanta compaixão tinha por este povo tão desobediente. Moisés passou no teste. Como Jesus, ele implorou misericórdia para os pecadores. Isso revela algo muito interessante. Às vezes, Deus também pode permitir que enfrentemos oposição. Ele pode permitir que passemos por um crisol para que ele, as pessoas e o universo observador vejam quanta compaixão temos pelos rebeldes. Que razões Moisés deu para pedir ao Senhor que não destruísse Israel? Em segundo lugar, essa passagem que nós lemos de Êxodo 32 mostra que oposição e desobediência são oportunidades para revelar graça. A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem, mas quando elas menos merecem, temos menos vontade de oferecê-la. Quando a irmã de Moisés, Miriam, o criticou, ele clamou ao Senhor para curar a sua irmã Miriam da lepra. Isso está em Números capítulo 12. Quando Deus ficou irado com Coré, Datã e Abirão e ameaçou destruí-los, Moisés prostrou-se com o rosto em terra para implorar pela vida deles. No dia seguinte, quando Israel resmungou contra Moisés pela morte dos rebeldes e Deus ameaçou destruí-los,
Moisés novamente caiu sobre o seu rosto e pediu a Arão rapidamente que fizesse expiação por todos eles. Números capítulo 16. Com mansidão e abnegação, em meio ao crisol, Moisés buscou a graça em nome daqueles que certamente não mereciam a graça. A graça sempre é imerecida. Deus nos cobre com a sua graça, não porque temos méritos, mas pelos méritos perfeitos e abundantes de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pense nas pessoas ao seu redor, que aparentemente menos merecem graça. Como você pode, com mansidão e humildade altruísta, ser uma revelação da graça divina para estas pessoas que acusam você, que trazem sofrimento para você? Como é que você pode ser um reflexo da graça divina diante delas? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você tenha o espírito de Moisés, de interceder pelas pessoas, ficando ao lado dos pecadores, odiando o pecado como Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Que nós também olhemos com graça, com misericórdia para aqueles que nos ofendem. Queridos, Deus quer que você seja um reflexo do caráter de Jesus, e é possível copiar este caráter de Jesus e refleti-lo aos outros. Aleluia! Na parte de terça-feira, amar quem nos fere. Você pode estar dizendo: pastor, mas isso é muito difícil. Eu não digo que é difícil, é impossível amar os que nos ferem. Mas, então como é que Jesus Cristo disse: amai vossos inimigos? É pelo poder de Jesus Cristo, é pela graça de Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo que em nós habita, que se torna possível amar os que nos ferem. Em nós mesmos, isto é uma tarefa impossível. Alguém disse que amar nossos inimigos, então, não significa que devamos amar a lama em que a pérola está enterrada. Significa que amamos a pérola que jaz na lama. Deus não nos ama porque somos amáveis por natureza, porque não somos, mas nos tornamos amáveis porque Ele nos ama. Quando você olha para os seus inimigos, o que realmente vê nessas pessoas? Você vê a pérola ou você vê a sujeira ao redor? Assim como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, Deus quer que você também ame a pérola que são os pecadores, mas não ame o pecado, não ame a lama, a sujeira. Em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5 e os versos 43 em diante. Mateus capítulo 5 e os versos 43 em diante. Aqui nós lemos: ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Isto é fácil, amar aqueles que nos amam e fazer bem aos que nos fazem bem e aborrecer os nossos inimigos. Isto é fácil. Davi nos Salmos demonstra muitas vezes que ele aborrecia os inimigos e pedia a Deus que destruísse os seus inimigos. Mas o que Jesus está falando aqui, no verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é desejar o mal deles, não é desejar a prisão deles, mas é amar os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso que Jesus está mandando aqui, em Mateus 5,44, só é possível quando somos gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus. E o Espírito Santo começa a implantar em você a mente de Jesus. E você começa a amar as pessoas com aquele amor que não é sentimento, não é o gostar, mas é o amor não sentimento, é o amor princípio do querer o bem das pessoas, querer salvá-las, orar por elas. Não é um sentimento, o sentimento de gostar das pessoas. Isso só existe com relação àqueles que nos agradam, àqueles que têm afinidades conosco. Mas o amor verdadeiro que Deus pede que amemos
é o amor princípio, é o amor que em grego a palavra é agape, e o verbo é agapao, é o amar, amar como princípio, a forma como Deus nos ama, é o verbo agapao. Queridos, aqui diz, amai os vossos inimigos. É possível, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo vivendo em nós, bendizer os que nos maldizem, e fazer bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. É exatamente o que está no verso 44. E o verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não tem outro jeito de ser filho do nosso Pai Celestial. Nós temos que ser gerados pelo Espírito Santo e nascermos como filhos e filhas de Deus. Não tem outra forma de ser filho e filha de Deus, a não ser nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito. E uma vez que nascemos como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, então diz aqui, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Nós vamos tratar bem também os que são maus, nós vamos tratar bem também aqueles que são injustos, porque nós vamos refletir o amor e a misericórdia do nosso Pai Celestial. E o verso 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amar aqueles que nos amam, fazer bem aos que nos fazem bem, gostar daqueles que nos agradam, isso qualquer ímpio faz. Mas o que Deus está pedindo aqui é algo que os ímpios não conseguem fazer. Amar os inimigos e fazer bem aos que nos aborrecem, somente os que foram gerados pelo Espírito Santo e receberam a mente de Jesus. Por isso diz aqui o verso 47, se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós nunca vamos alcançar a perfeição do nível de Deus, mas nós vamos alcançar a perfeição em nosso nível, como homens e mulheres pecadores. Queridos, é possível alcançar a perfeição em cada nível, em cada fase da nossa vida. A perfeição em cada fase da vida não significa que nós temos a perfeição absoluta, não. Mas em cada fase da nossa vida, nós vamos confessando os nossos pecados e crescendo na santificação. Nós vamos cada vez mais assimilando o caráter de Jesus Cristo e aos olhos de Deus isto é perfeição. Não é perfeição absoluta, porque ainda temos a natureza pecaminosa, mas estamos correspondendo ao amor de Deus, estamos aprendendo a perdoar, estamos lutando contra vícios e pecados conhecidos, estamos no caminho da santificação, e isto aos olhos de Deus é alcançar a perfeição. Não podemos cruzar os braços e achar que não podemos vencer os nossos pecados, não podemos vencer os nossos vícios, não conseguiremos amar aqueles que nos aborrecem, não conseguimos fazer bem aos que nos fazem mal, e vamos nos conformar com isso. Queridos, se nos conformamos, nos tornamos como os ímpios. Mas Deus quer que você tenha um desafio, e o desafio é diário, de crescer na semelhança com Jesus. Queridos, em Mateus 5,45, Jesus usou o exemplo do seu Pai no céu, para ilustrar como deveremos tratar quem nos fere, quem talvez nos coloque no pior tipo de crisol. Jesus disse que o seu Pai envia as bênçãos da chuva tanto para os justos como para os injustos. Se Deus dá a chuva até aos injustos, então como deveremos tratá-los? Jesus não quis dizer que devamos sempre ter um sentimento caloroso por todos os que nos causam problemas. Não é sentimento caloroso, é o amor princípio de orar por aquelas pessoas e desejar a salvação delas. Queridos, o amor pelos nossos inimigos não significa um sentimento caloroso, mas ações específicas em relação a eles que revelam cuidado e consideração. Jesus concluiu esta passagem com um verso que muitas vezes causa debate. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus.
Mateus 5,48. Mas o significado é muito claro no contexto. Quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos como Deus mostra o amor aos dele. A perfeição mencionada por Jesus aqui, ela é a perfeição no âmbito de amar aqueles que nos causam sofrimento. Aqui diz, quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos como Deus mostra amor aos inimigos. Fazer isso requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode dar. Queridos, não é para dentro de você que você olha buscando forças, buscando perfeição, não. Você sabe que em você mesmo, em nós mesmos, não poderemos, não conseguiremos amar os que nos prejudicam, os que nos odeiam. Então nós olhamos para fora de nós, olhamos para cima e pedimos em nome de Jesus Cristo esta santidade que só Ele tem, este amor que só Deus tem para derramar em nosso coração, um amor que é princípio, não é sentimento. Tendo em mente a definição da mansidão, que significa capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento, relacione as mudanças que você deve fazer para permitir que o Senhor lhe dê a mansidão de coração que o ajudará a ter a atitude correta em relação aos inimigos. Jesus dará para você a mansidão dele. Por isso Jesus disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos um modelo a imitar, e o modelo é Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, boca fechada. Os exemplos mais poderosos de mansidão no crisol vêm de Jesus. Acima de José, acima de Moisés, acima de qualquer outro. O exemplo por excelência de mansidão é Jesus. Quando ele disse, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. É o convite de Jesus, aprenda de mim. Como é que nós aprendemos de Jesus? Meditando nele, meditando na vida dele, como está revelada nos evangelhos, estudando a Bíblia, orando, buscando a bênção do Espírito Santo diariamente em nossa vida. Nós temos que copiar o caráter de Jesus, e o Espírito Santo faz este trabalho de nos comunicar a vida de Jesus, a mente de Jesus. Convido você agora a abrir a Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos ler então o verso 18 até o verso 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Existem bons patrões, existem maus patrões. Naquele tempo e hoje, existem os bons senhores e os maus senhores. E o que Jesus está falando para nós aqui através de Pedro é que nós deveremos nos sujeitar com temor aos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. Porque é coisa agradável, diz o verso 19, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Quando nós sofremos injustamente, porque estamos nos espelhando em Jesus, que sofreu injustamente, então nós refletimos Jesus na nossa vida. Verso 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Se alguém sofre porque é ladrão, porque é mau, porque foi preso pela polícia, porque roubou, isto não existe glória nenhuma, porque ele está pagando por aquilo que ele fez. Mas, queridos, o que Deus quer que façamos é imitar a Jesus Cristo, que foi tratado mal injustamente, para que Deus seja honrado na sua vida como foi honrado na vida de Jesus. Verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O exemplo deixado por Jesus não foi um exemplo isento de sofrimento, de injustiças, de calúnias. Não, queridos. O exemplo deixado por Jesus para você e para mim é um exemplo de quem foi maltratado injustamente, foi morto na cruz injustamente. E aqui diz o verso 22, o qual não cometeu pecado. Jesus nunca pecou, nunca teve um pensamento pecaminoso. Jesus não tinha pecados conscientes e Jesus não tinha também, nunca teve pecados inconscientes, que é o nosso caso. Nós temos pecados inconscientes. Você pode vencer pela graça de Jesus Cristo os pecados conscientes, mas mesmo assim continuamos tendo pecados inconscientes. Mas Jesus Cristo não tinha pecados conscientes e também não tinha pecados inconscientes. Ele era santo desde o nascimento, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Lucas 1,35, já nasceu santo e viveu vida santa, sem pecar conscientemente e sem pecar inconscientemente. E agora lemos aqui o verso 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Verso 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Quando ofendido, ele não se defendia. Quando caluniado, não se defendia, mas entregava-se àquele que julga justamente. Confiava na defesa do Pai. O Pai era a defesa do Filho, Jesus Cristo aqui na terra. O Deus Pai é a nossa defesa. Nós temos que nos espelhar em Jesus. Verso 24. Levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A saúde, a salvação, o perdão, tudo que de bom que você pode receber, veio através das feridas de Jesus. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Pelas suas feridas fostes sarados. E o verso 25, porque éreis como ovelhas desgarradas. Todos nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora nós temos voltado ao pastor. Quem é o pastor? Jesus Cristo, o bispo das nossas almas. Queridos, esta carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25, apresenta princípios de mansidão e de humildade que deveremos desenvolver no crisol, aprendendo do exemplo de Jesus Cristo, conforme Pedro falou. É terrível ver alguém tratar outra pessoa injustamente. E é doloroso demais quando somos tratados assim, visto que em geral temos um forte senso de justiça. Quando uma injustiça acontece, nossos instintos são de consertar as coisas, enquanto carregamos o que cremos ser uma ira justa e correta. Não é fácil viver assim. Talvez seja impossível, a menos que aceitemos uma verdade fundamental, a de que, em todas as situações injustas, devemos acreditar que o nosso Pai Celestial está no controle e que Ele agirá em nosso favor segundo a sua vontade. Em todas as situações em que estamos sendo injustiçados, temos que manter em mente que o nosso Pai Celestial está no controle e tudo que está vindo até nós e nos afetando, nos atingindo, passou pelas mãos do Pai e Ele liberou aquela provação, e Deus tem o controle na sua mão e vai agir em nosso favor segundo a sua vontade. Isso também significa que devemos estar abertos para a possibilidade de que, assim como Jesus sofreu e morreu, nós também poderemos, durante o sofrimento, durante o crisol, nós poderemos também morrer. Queridos, o conselho de Pedro, dado com base no exemplo de Jesus, é surpreendente porque parece que o silêncio em face do sofrimento injusto é um testemunho maior da glória de Deus do que corrigir as pessoas. Quando questionado por Caifás e Pilatos, Jesus poderia ter dito muitas coisas para
corrigir a situação e se justificar, mas não o fez. Seu silêncio foi um testemunho da sua mansidão. Queridos, como você e eu lidamos com situações em que somos tratados injustamente? Nós processamos a pessoa? Nós nos colocamos a nos defender? Ou nós confiamos no nosso Pai Celestial, que tem o controle na sua mão e que não permitirá que sejamos maltratados ou que o sofrimento seja maior ou superior ao que nós podemos suportar, em nome e pelo poder de Jesus Cristo? Lembre-se, Paulo disse na sua primeira carta, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui nós lemos, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação que Deus permite que venha até você é humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus tem o controle na mão dele. Ele pesa, ele mede antes de liberar uma aprovação. E aqui diz, Deus é fiel para convosco, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Deus não simplesmente permite a tentação, mas também nos dará o escape, nos dará o poder para escapar, para suportar. Bendito seja o nosso Deus Pai, bendito seja o nosso querido Jesus, Salvador nosso, que em todas as situações de provas e sofrimentos, Ele nos dará o escape e vai nos dar força suficiente para suportar e refletir em nossa vida a mansidão de Jesus Cristo, a paciência de suportar sofrimentos sem ressentimentos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, nossa rocha e refúgio. Quem é a nossa rocha e o nosso refúgio? Só existe uma rocha e um refúgio. Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. É esta rocha que acompanhou o povo de Israel através da travessia do deserto. É esta rocha da onde fluía água. Paulo diz que a rocha os seguia. Então, queridos, a rocha da nossa salvação nos segue dia e noite. A rocha está diante de nós, é Jesus Cristo. Em geral, as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e agressivas são aquelas que sofrem de baixa autoestima. Isto é verdade. Sua arrogância, seu orgulho e total falta de mansidão ou humildade existem como um disfarce, talvez até inconsciente, para algo que lhes falta por dentro. O que precisam é o mesmo de que todos nós precisamos, senso de segurança. Mas quem é que nos dá o senso de segurança? Só Jesus. Dignidade é só Jesus que nos dá. De aceitação, especialmente em tempos de angústia e sofrimento. Podemos encontrar isso somente por meio de Jesus. Em suma, mansidão e humildade, longe de ser atributos de fraqueza, costumam ser a manifestação mais poderosa de uma alma firmemente alicerçada na rocha. A mansidão é um sinal de força na vida do cristão, porque esta era a força de Jesus Cristo. Ele era manso de coração. Nós lemos em Salmos, abra sua Bíblia, em Salmos 62. Salmo 62, vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Faça suas as palavras que Davi escreveu aqui no Salmo 62. De onde vem a sua força, o seu refúgio, a sua salvação? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Verso 2: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmo 62, verso 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vejam as palavras de confiança, plena confiança, que
que Davi tinha no Deus da nossa salvação. Verso 6: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Faça das palavras de Davi neste salmo as suas palavras, meu querido irmão, minha querida irmã. O verso 7 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Verso 8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Quando devemos confiar em Deus? Em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E agora o verso 11: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Mas não é somente o poder que pertence a Deus. O que mais pertence a Deus? Verso 12: a ti também, Senhor, pertence o quê? A misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Queridos, Jesus Cristo é a nossa rocha e é o nosso refúgio. Nele nos escondemos, a Ele imitamos, nós vamos nos espelhar em nosso Senhor Jesus Cristo. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 19, diz assim: os que sentiram sua necessidade de Cristo, os que choraram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola da aflição, hão de, com o divino mestre, aprender a ser mansos. Vamos aprender com Jesus a ser manso. Ainda no livro Maior Discurso de Cristo, página 19 e página 21, diz: a paciência, a brandura ao sofrer ofensas não eram característicos apreciados pelos pagãos nem pelos judeus. A declaração feita por Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, de ser ele o homem mais manso que havia sobre a terra, não teria sido considerada pelo povo do seu tempo como um louvor. Teria antes exaltado piedade ou desprezo. Mas Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu reino. Maior Discurso de Cristo, página 21. A mais severa prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face dos maus tratos ou de crueldade, deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus do seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Desejado de todas as nações, página 222. Friedrich Nietzsche, que viveu entre os anos de 1844 até 1900, filósofo alemão revoltado contra Deus, foi o filósofo que mais influenciou Adolf Hitler. Ele, Nietzsche, regozijava-se na ideia de uma super-raça, uma raça de super-homens para quem a virtude cristã da mansidão era uma virtude desprezível. Vejam só, Nietzsche ridicularizava a mansidão cristã, descrevendo-a como efeminada. Satanás tem um profundo ódio de cada uma das bem-aventuranças, principalmente daquela que diz: bem-aventurados os mansos. Mas, queridos, Jesus fala de si mesmo, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, Mateus capítulo 11, e o verso 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde. Por isso Satanás odeia a mansidão, porque o vencedor que derrotou a Satanás, ele é descrito como sendo manso e humilde. E aqui Jesus diz: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Queridos, Jesus não possuía um caráter vacilante, nem um caráter indeciso. Jesus possuía um caráter robusto, que sob as mais provocantes ameaças se mantinha calmo. Esse é o caráter que o Espírito Santo imprimirá em você e em mim, se pedirmos, se buscarmos, cada dia,
No livro Patriarcas e Profetas, página 628, nós lemos: a verdadeira grandeza de um homem ou de uma mulher é medida pelos sentimentos que eles dominam e não pelos sentimentos que o dominam. Patriarcas e Profetas, página 628. No livro Santificação, na página 16, diz: o mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Vamos buscar com fé, com oração, a graça da mansidão, que é o mais precioso fruto da santificação. Ainda no livro Santificação, página 17. A mansidão é uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Queridos, Jesus Cristo pousa para ser retratado, reproduzido em cada um dos seus discípulos. Desejado de todas as nações, página 615. Jesus hoje, enquanto você estuda a Bíblia, enquanto você ora, enquanto você medita em Jesus, ele pousa na sua frente para ser copiado, reproduzido em cada discípulo. Quando Jesus Cristo for reproduzido no seu povo, ele virá para buscá-los como seus e nos arrebatará para o céu. Aleluia! Deixo com você, meu querido irmão, o exemplo de Jesus para ser copiado. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Ele pode dar. Amém.